Quando você aprende a escutar, ler e sentir os sinais da vida que estão acontecendo o tempo todo, você evita cair nos mesmos padrões de erro e sofrimento. Você acelera a sua transformação. Você evita perder energia e tempo. E você aprende a lição e evolui e segue em frente. Eu não sei se às vezes você encontra pessoas que eram do seu convívio de tempos atrás, da faculdade, do tempo da escola, de alguns anos atrás, e de repente essas pessoas, elas estão lá reclamando do mesmo problema, elas estão com as mesmas questões, com as mesmas histórias, como um disco arranhado. Pois é, essas pessoas provavelmente elas estão vivendo o passado no presente e não abrindo espaço para criar novos roteiros. Internamente mesmo, internamente a nível cerebral e de conexão, elas criaram caminhos que levam sempre para as mesmas situações. Para você poder mudar e criar novas trilhas que antes você nem imaginava que poderiam existir, você precisa abrir um espaço para o novo. E para adentrar nesse novo, muitas vezes você precisa prestar atenção naquilo que do antigo, que existia e que às vezes está se repetindo e pode estar te trazendo ali uma lição. Pois bem, em algum tempo não tão distante assim, com pessoas bem íntimas de mim, que uma sou eu e meu marido, estávamos vivendo no interior, num local, devido a um trabalho do meu marido. E nesse momento começaram a acontecer questões na nossa casa, de entrar bichos. Tinha um dia que tinha uma cobra, um rato e um calanco. E teve toda uma jornada da cobra, do rato e do calanco. Meu marido, inclusive, os ensinou, só a nível de curiosidade, a cada um deles subir uma escada e passar o muro, para não matar nenhum deles. Foi uma cena e tanto. Enfim. Outra vez entrou uma, como é o nome daquilo? Lacraia. E não é só pela entrada dos bichos, e sim pela energia, uma energia de sufocamento, uma energia de peso, uma energia de prisão ali dentro. E a gente não estava entendendo muito bem por quê, a não ser a percepção que ao redor existem pessoas muito humildes, desprovidas de estudo, desprovidas às vezes de um sentido maior na vida e com o hábito diário de, ao se encontrar, falar, julgar e fofocar sobre a vida dos outros, de maldizer a vida dos outros, maldizer coisas do momento atual e de coisas que aconteceram há uma semana, há um mês, há 5, 10 anos. Como elas vivem a mesma rota e o foco delas estar em falar de pessoas, às vezes não tem tantas histórias novas. Então, o costume dessa comunidade é se sentar na varanda e falar da vida dos outros, de preferência, para falar como essas pessoas são erradas, fazem coisas erradas e têm vidas erradas, escolhas erradas, e de propagar para o fulano e para a fulana. Quando chegamos lá, nos mostramos logo de início que não somos muito afins desse tipo de conversa. Se formos conversar sobre a vida, sobre o aqui e agora, sobre os sonhos futuros, sobre perspectivas e não sobre a vida dos outros, estaríamos ali para conversar. Se for para falar sobre a vida dos outros, vamos nos calar e nos retirar. E logo de início, eles perceberam isso, então não dávamos muito prazer para as conversas com eles. E eles continuaram os seus hábitos diários, a qual estavam acostumados. E nós começamos a viver no nosso universo interior, dentro de nossa casa, ali, a serviço do que estávamos a serviço do nosso trabalho. Que nada tinha a ver com a comunidade, e sim com aquele local ali. E quando essas coisas desagradáveis começaram a acontecer em casa, um insight veio. O insight é que o incômodo,
por nos sentirmos o tempo todo vigiados, de sentir que o tempo todo estavam falando algo da gente, e não era uma sensação sem constatação. É uma constatação: nossa, você saiu tal hora, onde você que foi? Nossa, você voltou tarde. Você cortou o cabelo por quê? Por que você demora para abrir a janela de casa? Então, assim, as perguntas vinham até pra gente sobre um interesse, um foco muito grande na vida da gente, como um foco muito grande na vida de todos ao redor, porque esse era o hábito de olhar para o outro e falar do outro. E fomos nos incomodando com isso, fomos nos fechando, mas percebemos, e aqui está o insight desse vídeo, que ao nos sentirmos engatilhados sobre isso, começamos a reclamar internamente da postura dessas pessoas, a reclamar. É diferente de você colocar um limite, dizer eu não participo de momentos de sentar para falar, fofocar e julgar a vida dos outros. Isso é um limite saudável. É diferente de em casa eu dizer, olha lá fulano de novo fofocando da vida do outro. Olha lá fulana de novo julgando a vida do outro. Olha lá eu abrindo a janela e olhando aqui para dentro para ver o que eu estou fazendo. É diferente dessa coisa de eu ficar reclamando, de eu ficar também julgando o outro. E aí nós percebemos conscientemente que sem consciência estávamos fazendo igual a eles e por isso entrando na mesma sintonia. A sensação de desconforto, de sufocamento, entrando bichos, pragas, parasitas em casa, incômodos, tendo que se defender, tendo que se proteger, é porque nós estávamos fazendo com os outros exatamente aquilo que a gente não gosta e não queria que os outros fizessem com a gente. Também os estávamos julgando, também estávamos reclamando, também estávamos fofocando da vida deles. Quando descobrimos isso, mudamos na hora. Foi a tomada de consciência. E tá tudo bem você errar e você perceber, uau, eu que me linkei com isso. Foram as minhas atitudes. Isso é amadurecimento, isso é autoconhecimento, isso é autorresponsabilidade, isso é liberdade. E naquele momento, toda vez que olhávamos para essas pessoas, olhando para o que estávamos fazendo, olhando para dentro da nossa casa, falando, a gente começou a enviar o quê? Bênçãos, amor. Que você seja feliz, que você encontre a paz no seu coração, que você encontre o sentido, o preenchimento e o abraço na sua vida, que você seja abençoado. E ao invés de reclamar e de julgar, começamos a abençoar. Adivinha o que aconteceu dentro de casa? A gente começou a se sentir num espaço onde a gente não precisava mais se proteger, onde não entrava bicho no meio de tudo, onde não nos sentíamos sufocados, onde a harmonia começou a reinar. Então a mudança não foi muito de coisas externas que tivemos que fazer, como pegar veneno para tal bicho, ou armadilha para tal outro, ou isso e aquilo, não. Foi mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas ações. Quando você muda a sua frequência, você fica tão distante daquela outra frequência, que às vezes é uma frequência de raiva, então você só atrai situações onde você fica com raiva e você diz que o problema e a culpa é do outro. Você atrai situações de desentendimento e você diz é porque o outro que é ignorante, por isso que teve desentendimento. Você atrai situações de briga e diz, mas é porque os outros que eles começam a perder a cabeça e brigar. Mas se você muda dentro de você a sua postura, essa energia, ela não consegue mais sintonizar e linkar com você. E ela vai ter que procurar um outro lugar e uma outra frequência para se magnetizar. E você abre uma sintonia, uma frequência para uma outra estação, onde você começa a sentir exatamente na mesma frequência daquilo que você está emanando, com os teus pensamentos, com as tuas atitudes e com as tuas ações. Então, qualquer situação e problema que você esteja vivendo, que está trazendo desconforto fora, veja o quanto você está alimentando isso com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e com as tuas ações. Quando você muda o pensamento, o sentimento e a ação, quando você aprende a elevar os seus sentimentos e sua frequência para um estado, às vezes, de perdão, de neutralidade, de compaixão, de transmutação,
de bondade, de bênção, colocando limites saudáveis, você cria uma nova realidade. O poder está dentro de você. E no vídeo de hoje era isso que eu queria te trazer. Um beijo e até o próximo.